plenário aprova uma proposta que libera a vaquejada e outra que põe fim à guerra fiscal entre os estados. Comissão de Finanças aprova a convocação dos irmãos Batista, proprietários do Grupo JBS, do ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcante, e do presidente do Banco Central. E esta edição destaca também: projeto de lei em análise na Câmara altera as leis sobre a distribuição de energia elétrica no país e acaba com o monopólio da venda da energia residencial. E a Comissão de Trabalho aprova projeto que regulamenta a profissão de paisagista. Boa noite em Brasília, 11 horas e 36 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta noite uma proposta que libera a vaquejada em todo o país e outra que põe fim à guerra fiscal entre os estados. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Tiago, boa noite. Quais são as suas informações? Boa noite, Jaciene. Boa noite para todos que nos acompanham. Vamos começar aí mesmo pela vaquejada. Existe aí um debate filosófico em torno disso. Para as pessoas que são do sul ou do sudeste do país e não sabem bem o que é vaquejada é quando dois cavaleiros sobem lá nos seus cavalos e tem que derrubar um boi puxando pelo rabo. Isso é a famosa vaquejada. Embora isso não seja muito famoso lá no sul do país, no Nordeste esse talvez seja o segundo esporte mais importante lá, só perdendo mesmo para o futebol. O fato é, a vaquejada foi tratada como patrimônio cultural por uma lei do Ceará e essa discussão acabou lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo decidiu foi, com base no voto do ministro Marco Aurélio, é que a vaquejada seria um tipo de crueldade intrínseca. Aí entrou o Congresso nessa história, fazendo uma modificação constitucional para trazer a possibilidade de tratar a vaquejada como um patrimônio cultural para dentro da Constituição. Então, a gente tem aí dois pontos bem claros a respeito desse tema e a gente separou uma discussão ou uma visão de cada um deles para vocês verem mais ou menos o que ele significa. Vamos acompanhar. A descrição das consequências sobre o bem-estar dos animais mostra os inúmeros problemas que essa prática causa, que vão de fraturas e até mesmo o abate, passando por rabos arrancados, os próprios cavalos que eventualmente acabam sendo vitimados e eventualmente até consequências danosas para a saúde dos que praticam. A vaquejada evoluiu sim, ela hoje tem regras, tamanho mínimo de curral para evitar o confinamento, idade, peso e tamanho mínimo do animal para poder entrar na arena, protetor de cauda para evitar machucar a cauda do boi, colchão de areia para o lugar da derrubada, a presença do médico veterinário e do juiz de prova, tudo isso para que a vaquejada possa continuar a entreter. Sabe, eu entendo a crítica daqueles que dizem que o jornalismo às vezes pasteuriza a realidade. Isso porque isso que vocês acabaram de acompanhar aí, embora seja um ponto e um contraponto, na prática não reflete bem aquilo que o plenário viveu aqui hoje. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro turno, 366 deputados acompanharam a visão do deputado Efraim Filho aí, de que vaquejada evoluiu e de que sim, é um patrimônio cultural. E apenas 50 acompanharam a visão de que vaquejada não é um esporte cruel e, enfim, faria mal aos animais. Esse placar quase se repetiu hoje, quando 373 deputados acompanharam a posição do deputado Efraim Filho, que vocês ouviram, de que vaquejada sim é um patrimônio cultural. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe. O que a Câmara decidiu aqui é o seguinte, abre aspas, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, embora a gente esteja aqui falando especificamente da vaquejada, o fato é que aquilo que a Câmara aprovou aqui hoje pode se refletir em outras práticas esportivas, tais como rodeio. E agora, com a aprovação do texto em segundo turno, o texto vai à promulgação, o Congresso se reúne numa sessão apenas para promulgar esse texto. Outra medida que foi aprovada hoje, a 765. Essa medida provisória já teve a votação do texto base aprovada lá na semana passada. Faltavam os destaques. Esses destaques foram analisados hoje. Essa medida provisória trata do aumento salarial para 8 carreiras de Estado. Talvez as mais impactantes dela aí sejam o auditor do trabalho e os servidores da Receita Federal.
um detalhezinho lá do texto, só para que vocês tenham uma ideia da complexidade do que se discute aqui. Um detalhe do texto era criar um bônus. Sempre que o auditor da Receita fizesse uma multa ou coisa parecida, ele receberia uma porcentagem em cima disso. Esse bônus saiu do texto. Essa, portanto, a medida provisória 765, que vai ao Senado Federal. A gente preparou um texto também, uma matéria, para que vocês possam ver como que foi essa discussão. Vamos ver. No plenário da Câmara, o projeto que trata da convalidação de benefícios fiscais. Estados ofereceram isenção de impostos para atrair empresas. Mas isso só poderia ser feito com a autorização dos secretários de Fazenda de todo o país, o que não aconteceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu que aquela prática era, portanto, ilegal. A proposta em discussão na Câmara quer validar aqueles benefícios. O entendimento dessa matéria ela vai além daquilo que nós pudemos negociar aqui por muitos e muitos anos. E que aqui, essa condição jurídica que daremos é realmente o mais importante, que é preservar os empregos que foram gerados em todos os estados que concederam incentivo fiscal. E todos os estados concederam incentivos fiscais. É o esforço coletivo, presidente, e atende uma questão que é fundamental. Ao Supremo judicializou tudo, nós estamos legislando, e é importante dizer isso, retirando a judicialização e tomando, para além da importância, do impacto que isso tem na questão federativa, nós estamos tomando uma posição importante. É importante porque o Supremo, há mais de 5 anos, já condenou como crime a guerra fiscal. O incentivo que foi dado à revelia do Confaz está sendo convalidado. Então nós estamos resolvendo um problema de todos os estados brasileiros. O PSOL, como já está lá, eu disse no início, vota não e defende aí sim um novo pacto federativo com uma reforma tributária profunda para valer. Não o capital sem risco que se pretende fazer aqui e a idolatria do mercado como solucionador de todos os problemas. Chega de gambiarra fiscal. O texto foi aprovado por 405 votos a 28. O projeto convalida os benefícios fiscais, permitindo a extensão dos prazos por até 15 anos. A proposta volta agora para a análise do Senado Federal. Só para ficar claro, isso que a gente acabou de acompanhar é o projeto de lei complementar de número 54. Ele trata da convalidação dos benefícios fiscais. Esse foi o terceiro projeto aprovado aqui hoje. A gente teve, portanto, a questão da vaquejada, a questão do aumento salarial para 8 carreiras típicas de Estado e agora o terceiro ponto, que é a convalidação dos benefícios fiscais. Como vocês viram aí, essa discussão, e já foi aprovada aqui pela Câmara, essa discussão envolve aqueles benefícios, isenções de impostos que os estados oferecem para atrair empresas. A gente focou e se concentrou muito na questão da extensão dos benefícios por 15 anos, mas o fato é que essa proposta aprovada aqui hoje pela Câmara também tem outros 2 pontos importantes. O primeiro deles é a obrigatoriedade de informar, de dar transparências aos benefícios que hoje existem. O Confaz tem lá sua página na internet e a partir de então ela vai passar a exibir todos os benefícios fiscais concedidos por cada um dos estados. Outro detalhe, o gestor que não der, ou que fizer o benefício fiscal fora da lei, ou seja, de maneira ilegal, estará sujeito a não receber transferências do governo federal e não ter aval para empréstimos, o que na prática tornaria as contas do Estado praticamente inviável. Além dessas 3 medidas que eu citei aqui, vaquejada, aumento salarial para carreiras típicas de Estado e o projeto de convalidação dos benefícios fiscais, a gente teve também um momento importante do ponto de vista político, estritamente político. O PHS, com 7 deputados, deixou a base de apoio do presidente Michel Temer. O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, subiu à tribuna e fez esse anúncio, que foi muito aplaudido pela oposição, e logo depois foi seguido pelo deputado Marcelo Aro, PHS de Minas Gerais, que disse que continua na base de apoio. Portanto, a gente vê aí detalhes de um partido também dividido. Acho que são essas informações para hoje. Jaciene Alves, o que já é mais do que o suficiente, tendo em vista o adiantado da hora, né? Tá certo, Tiago. Muito obrigada aí pelas suas informações, viu? Obrigado. O noticiário dos últimos dias vem mostrando imagens da enchente que já deixou 35 mil desabrigados em Pernambuco e Alagoas. Uma lei de 2012 prevê a criação de um cadastro de municípios com áreas de risco para organizar a prevenção de desastres desse tipo. Aqui na Câmara, uma audiência pública foi convocada para tentar entender por que o cadastro ainda não existe. Cidades alagadas, casas destruídas.
exemplos do que o cadastro de municípios sujeitos a inundações, deslizamentos e outros desastres naturais deveria ajudar a prevenir. Na audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, a representante do Ministério da Integração Nacional disse que falta ao governo publicar um decreto para detalhar a lei que prevê o cadastro, editada há 5 anos. Após nós identificarmos áreas prioritárias, vamos partir para o cadastro e é isso que está se prevendo, é isso que a gente está iniciando. Lógico, precisamos elaborar um plano de execução com datas, mas a partir da regulamentação da 12608, o Brasil terá 240 dias para apresentar esse cadastro e que os municípios comecem a dar início. Apesar de a lei não ter sido regulamentada, o governo afirma estar trabalhando para elaborar planos de emergência, treinar e equipar os municípios, além de financiar obras. No campo da gestão, por exemplo, cerca de 20 milhões de reais já foram investidos desde 2011 e no campo das ações estruturais, obras de prevenção, de contenção de encostas e de prevenção a inundações, a cheias e inundações, já cerca de 12 bilhões de reais. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano disse que vai pedir ao ministro da Integração Nacional que informe o cronograma para a implantação do cadastro. Aí nós vamos passar então a acompanhar a implantação deste cadastro para ter o segundo avanço. O primeiro avanço, no prazo de 30 dias, ter o decreto de regulamentação. O segundo avanço, no prazo de alguns meses, no máximo 8 meses, ter pronto o Cadastro Nacional de Municípios com área de risco e assim ajudar a evitar morte de pessoas como as 8 pessoas que perdemos lamentavelmente nesses últimos dias em Pernambuco e Alagoas. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou requerimentos para a realização de audiências com a presença de Wesley e Joesley Batista, proprietários da JBS. Serão convocados também o presidente do Banco Central, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcante. Os deputados querem investigar se os empresários tinham acesso a informações privilegiadas do mercado financeiro. Um outro requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi colocado em pauta e causou muita polêmica. Meirelles ocupou postos de diretoria na JBS durante 4 anos. Não seria constrangido, veria como autoridade, respeitosamente, explicar para os deputados e para o povo brasileiro se ele sabia ou não, na condição de ex-presidente e atual ministro, dos processos que culminaram em toda essa crise, que tem dado um prejuízo à economia brasileira, com o aumento do dólar. Então nós estamos falando aqui de gente poderosa que está sendo protegida por uma irresponsabilidade ou covardia de alguns deputados aqui que foram contra o nosso requerimento de convite do ministro Meirelles. É evidente, se tivesse algum indício, ou em algum momento de alguma delação, ou de alguma auditoria, se tivesse levantado alguma coisa que pudesse justificar a convocação ou o convite dele, não teria nenhuma dificuldade. Agora, não dá para brincar com a economia, né? No Brasil vale muito a versão e não o fato. Então não dá para ficar chamando toda hora o ministro da Fazenda para discutir coisas da relação privada sem nenhum indício até agora. O impasse sobre a data em que seria votada a admissibilidade da PEC das diretas já na CCJ continua. Nesta quarta-feira, o presidente da comissão sugeriu que a matéria seja analisada no dia 7 de junho em sessão única. A oposição concordou, mas o governo não. Esta é a 3ª semana em que deputados da oposição fazem obstrução na CCJ e impedem a votação de outras matérias para forçar a análise da admissibilidade da PEC das diretas. A proposta prevê eleição direta no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República, exceto nos 6 últimos meses do mandato. Numa reunião nesta quarta-feira, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, sugeriu votar a PEC em sessão única no próximo dia 7 de junho.
a data foi aceita pela oposição. Nós aceitamos a proposta do presidente de votar como item único, até porque nós apresentamos um requerimento com 1/3 de assinaturas da comissão para que seja instalada uma sessão extraordinária. E o presidente precisa agendar. Quem inviabiliza agora isso, pressionando o presidente para não marcar, é o governo, que não quer que a pauta das eleições diretas venha para a sessão da comissão. Já deputados da base do governo afirmam que essa ideia da oposição é casuísmo. A base não tem medo de absolutamente nada. Aliás, a palavra não é medo, né? É inteligência. Nós temos uma Constituição e este é o texto em vigor. O texto que não incomodava no ano passado não deve incomodar agora. Quer dizer, só porque tem uma oportunidade para colocar o larápio mor na condição de presidente da República, então nós temos que modificar o texto constitucional antes que a cadeia ele leve? É claro que não, isso é oportunismo que se chama, isso é demagógico. Nós tentamos um acordo para que se pudesse estabelecer uma data, a própria oposição no primeiro momento impôs algumas condições impossíveis da presidência assumir, mas logo na sequência a própria situação, a própria base também não concordou com um dia certo em relação a isso, de modo que nós vamos avaliar agora, a partir do critério da própria presidência, de escolher uma data para que essa PEC possa ser pautada e, enfim, debatida na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição semelhante à que está em análise na Câmara e que determina a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República se esses cargos ficarem vagos durante os 3 primeiros anos do mandato. A proposta, de autoria do senador Regufe, do Distrito Federal, segue agora para o plenário do Senado, onde será votada em 2 turnos. Segundo o texto aprovado, se a dupla vacância na presidência acontecer no último ano do mandato, a eleição seria feita aí pelo Congresso Nacional. Um projeto de lei em análise na Câmara altera as leis sobre a distribuição de energia elétrica no país e acaba com o monopólio da venda da energia residencial. A proposta foi tema de audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Atualmente, a distribuição da energia elétrica para residências no Brasil é feita por 64 empresas concessionárias, muitas ligadas aos governos estaduais. Somente os consumidores de grande porte, como indústrias, podem comprar do chamado Mercado Livre, formado por outros fornecedores. A proposta em análise na Comissão de Minas e Energia é acabar com esse monopólio e permitir que as pessoas escolham de que empresa comprar a energia a ser consumida em casa. Com essa portabilidade, você podendo escolher quem é que produz energia, nós esperamos que a queda nos preços seja maior que 20% na média. Na audiência pública sobre o assunto, os representantes das empresas que comercializam a energia no Mercado Livre defenderam que a abertura prevista para ocorrer a partir de 2022 vai trazer muitos benefícios ao consumidor residencial. Ele pode diretamente escolher se, por exemplo, pretende comprar uma energia renovável. Ele faz esse direito. Se pretende comprar uma energia de outro gerador, ele tem esse direito. Se pretende comprar energia de um comercializador, ele exerce esse direito. E essa competição gera preços menores para o consumidor. Mas para o representante das concessionárias que hoje têm um monopólio na distribuição, é preciso planejar com maior antecedência a implantação da chamada portabilidade para o fornecimento de energia. É que as empresas compram o produto 5 anos antes, via leilão, a partir da projeção de demanda. Outra preocupação é não deixar de atender as comunidades de difícil acesso. As comercializadoras vão querer o filé mignon e a carne de pescoço vai ficar com as distribuidoras. Se não houver uma separação clara prevista em lei e se não houver a determinação de um supridor de última instância que vai cuidar do atendimento dessas comunidades. O relator do projeto de lei pretende finalizar o texto para votação até o mês de julho. Ele lembrou que as empresas concessionárias nos estados não vão ser prejudicadas caso a proposta vire lei. Talvez a gente afaste um pouco da distribuidora o papel de comercializador de energia elétrica, que não é, na essência, um papel da distribuidora, mas a gente tem que fazer isso de forma responsável, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessionárias.
concessões, porque elas fazem parte de um serviço essencial, que é que possibilita que essa energia chegue à casa do consumidor. Precisa ficar muito claro para o consumidor que se a insatisfação dele é com a quantidade de interrupções no serviço, ou a migração que propõe o projeto de lei não vai resolver o problema dele. Ele simplesmente vai escolher uma outra empresa para comprar o produto energia elétrica, mas o serviço de transmissão e distribuição permanece exatamente o mesmo. Nós não dispomos, por exemplo, dos mecanismos que tínhamos no país para financiar a expansão do setor elétrico. A sociedade hoje tem uma demanda maior por liberdade de escolha, por renováveis. As novas tecnologias estão se impondo na geração distribuída, na redução do custo de diversas fontes. Então, o novo no setor de energia elétrica vai se impor. Veja agora outros destaques desta quarta-feira aqui na Câmara. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu debate sobre 2 ferramentas de controle financeiro e social e o monitoramento das contas públicas. Os responsáveis pela plataforma digital Fiscalize Agora e pelo portal Diagnóstico Público apresentaram as 2 ferramentas, que usam dados públicos de prestação de contas de prefeituras, estados e União, com o objetivo de disponibilizar as informações de uma maneira mais amigável. A Comissão Especial sobre Proteção de Dados Pessoais discutiu o papel do órgão que deve fiscalizar a segurança da informação no país. Os especialistas estão preocupados com a autonomia desse órgão, que deve definir regras sobre o tema. O texto do governo sugere a criação de um órgão centralizado nos moldes de agência reguladora. Já outra proposta defende estruturas pulverizadas com um poder para definir sanções e parâmetros éticos no tratamento de dados. A comissão especial que analisa mudanças na Lei Candir promoveu audiência pública sobre o tema. Em 2015, os estados deixaram de arrecadar mais de 48 bilhões de reais com a Lei Candir e receberam de compensação financeira da União apenas 4 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária e foram apresentados nesta quarta-feira. Em vigor desde 96, a Lei Candir regulamentou o ICMS, mas ficou mais conhecida por isentar do tributo os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Tudo para dar competitividade a produtos brasileiros como soja, café e minérios. O objetivo agora é criar novos critérios de compensação para os estados. Alguns grupos indígenas no Brasil ainda mantêm o costume de tirar a vida de crianças nascidas com deficiências físicas ou por outros motivos, como a gestação de gêmeos. A prática, conhecida como infanticídio, foi debatida na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A índia Kanhurraká é da etnia Camaiurá, na região do Xingu, em Mato Grosso. Ela conta que uma criança que nasce com deficiência é tida como maldição pelos costumes da sua aldeia. Aos quase 5 anos de idade, ela começou a demonstrar sinais de distrofia muscular progressiva. Para sobreviver, segundo ela, seus pais fugiram da aldeia. Eles acham que a gente traz espíritos maus e maldições para a aldeia, então eles têm que tirar a gente para não contaminar a aldeia, para não prejudicar, então eles fazem isso para o bem da aldeia. Eles acreditam nisso. A tradição indígena, que faz os pais tirarem a vida de filhos com deficiência ou com algum outro problema, conhecida como infanticídio, é seguida em cerca de 10% das tribos indígenas, segundo participantes da audiência realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a deputada Rosinha da ADEFAL, que pediu o debate, a prática não pode ser ignorada e nem discriminada. Para ela, é possível modificar essa tradição e evitar que mais crianças sejam vítimas. E isso pode ser feito com políticas públicas, como a divulgação de cuidados básicos com a saúde e a adoção. Achar alternativas de como fazer os povos entenderem, essas políticas chegarem até eles, para que, sem que haja nenhuma agressão à cultura, mas que a vida seja preservada. O representante da FUNAI pediu cuidado para não generalizar, pois não são todas as etnias que praticam infanticídio. E que a mudança tem de ser feita com a conversa e o diálogo, respeitando os costumes de cada povo. A adesão para uma prática ela tem que ser voluntária, ela tem que ser
por interesse, por acreditar naquilo, por adesão, não por imposição. Tem que ser junto com eles, tem que ter respeito à forma como eles organizam o pensamento, as ideias, o entendimento do mundo. A reestruturação de carreiras de servidores públicos federais esteve no centro de um debate aqui na Câmara. Representantes dos trabalhadores e do governo concordam que é preciso fazer mudanças na organização dos cargos. A divergência está em como algumas dessas mudanças estão sendo feitas. A proposta em debate na Comissão de Trabalho da Câmara quer organizar as carreiras administrativas de 2 órgãos federais, a Advocacia Geral da União e a Receita Federal. Ele é um projeto que abre uma possibilidade de corrigirmos uma série de injustiças que perpassam órgãos que são muito importantes para o nosso país. Obviamente que você não arrecada nesse país e a Receita não funciona se nós não tivermos uma carreira de suporte. Representantes de trabalhadores e do governo são favoráveis à nova carreira de suporte ao trabalho dos advogados e procuradores da União. Já na Receita Federal, há divergências. A direção diz que a proposta resolve um problema ao trazer para dentro do órgão todos os funcionários que apoiam a atuação dos analistas e fiscais. Hoje, a carreira que presta esse apoio pertence ao Ministério da Fazenda. Isso cria algumas dificuldades, alguns embaraços em determinadas atribuições. Há uma série de atribuições, como atendimento ao contribuinte, como algumas atividades na área aduaneira, que são da carreira. Então é importante que eu tenha que esse pessoal dentro da casa, bem estruturado, com atribuições definidas, e assim a gente consegue evitar eventuais desvios de função. Mas um grupo de 2.000 servidores da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, que foi remanejado para a Receita Federal, não concorda em integrar a carreira de apoio. Esse projeto é equivocado porque ele não resolve a nossa situação. E esse projeto nos coloca numa carreira em separado, que diz de suporte como uma carreira administrativa, e ele não nos contempla na inclusão na Receita Federal. A proposta também cria uma nova carreira, a de Tecnologia da Informação, para reunir todos os profissionais da área que atuam em todos os órgãos públicos federais. Os analistas de TI que já trabalham para o governo acreditam que isso pode deixar a carreira no serviço público mais atrativa. Nos 2 últimos concursos, tivemos mais vaga que aprovados. E por que isso acontece? A exigência em termos de conhecimento é alta e a remuneração é baixa. O relator da proposta disse que deve apresentar mudanças ao projeto do governo em 2 semanas. A gente precisa ter acessibilidade e levar em conta as reivindicações. Eu acho que eu sou daqueles que defendem um Estado forte, e um Estado forte não se faz ser o servidor. A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que regulamenta a profissão de paisagista, aquele profissional que planeja a organização de espaços abertos e torna casas e cidades mais agradáveis. A combinação de flores e outros elementos da natureza em casas ou em espaços livres formam belos jardins e paisagens. Além de melhorar o ambiente, as áreas verdes proporcionam qualidade de vida, estimulam encontros, realização de atividades físicas e lazer. E tudo começa com a criatividade dos paisagistas, profissionais que se dedicam a desenhar e acompanhar a execução desses projetos. Muitas pessoas acham que paisagismo é só beleza. Na verdade, paisagismo é mais do que isso. Um profissional que é capaz de entender as expectativas sociais, coletivas e individuais e saber responder a essas expectativas, com certeza vai criar um novo patamar de espaços públicos, espaços individuais. Hoje a atividade de paisagista é realizada por diversos profissionais, muitos sem qualquer formação. Por isso, a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou um projeto para regulamentar a profissão. A atividade poderá ser exercida por quem tiver curso superior de paisagismo ou arquitetura da paisagem. Também vai poder trabalhar na área quem tiver pós-graduação nessas especialidades, desde que seja formado em arquitetura, agronomia, engenharia florestal, biologia ou artes plásticas. A sociedade ganha porque ela vai ter regulamentada uma profissão, e na hora de você contratar um paisagista, você vai saber que aquela pessoa tem uma formação acadêmica para exercer essa profissão, um respeito maior ao consumidor e uma qualidade maior no serviço. A regulamentação permite
estimula que as universidades criem um curso de paisagismo, né? Então a gente cria no Brasil uma estrutura grande de ciência, pesquisa e extensão na área de paisagismo que não tem hoje em dia. Apesar de já aprovado na comissão, o deputado Augusto Continho discorda do texto. Para ele, a profissão deveria ser especialidade apenas dos profissionais de arquitetura. Nada contra os paisagistas, acho que são fundamentais, mas não precisaria necessariamente se retirar da profissão de arquiteto, pois eu acho que já na faculdade, já na escola, você já consegue ter esse aperfeiçoamento de paisagista na profissão de arquiteto. O projeto também regulariza a situação de quem exerce a atividade há pelo menos 5 anos. O texto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para o Senado, sem precisar ser votado no plenário da Câmara. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.